nosso podcast, tudo bem? Hoje iremos comentar sobre um assunto de marketing odontológico, comigo Jorge Santos, minha amiga. E comigo Débora Lavô. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Gutierrez, vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele, área de atuação, desde quando ele está aqui na parte da odontologia, e está bem ansioso por esse episódio. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Que para mim, duas referências aí dentro do ramo e que estão em franca ascensão, né? São dois profissionais jovens, né? E que, né? Acredito eu que possam estar aí falando comigo, né? Um pouco, né? De forma nivelada, né? Sobre esse assunto que é até um tanto moderno, né? Dentro da área da odontologia. Gutierrez, você trabalha mais hoje em dia com marketing voltado para a odontologia ou para outras áreas? Boa pergunta. Quando você fala de marketing, né? E é algo até que às vezes até me incomoda. Normalmente, né, e se eu estiver enganado, vocês podem até me corrigir sobre o olhar de vocês. Eu imagino que as pessoas pensem redes sociais. Preciso trabalhar o marketing da minha empresa, o marketing do meu consultório. As pessoas normalmente já ligam muito às redes sociais porque as redes sociais é um mecanismo, é uma ferramenta de impulsionamento, de divulgação que está em alta hoje em dia. Mas o marketing ele vai além, né? O conceito de marketing, se você for pegar, ele é basicamente o planejamento, desenvolvimento de estratégias para a venda de produtos e serviços, ou seja, engloba uma gama, né, gigante ali dentro de qualquer empresa, independentemente do nicho, né? Seja odontologia ou qualquer outro ramo do mercado. Então, quando a gente está aqui conversando sobre marketing odontológico, né, vai além das redes sociais. E até para mim entrar um pouco dentro da tua pergunta, Débora, eu preciso até mostrar um pouquinho como eu estou inserido hoje, como eu cheguei onde eu estou inserido hoje, que é nessa parte de marketing específico para odontologia. Só para deixar claro aí para quem está ouvindo a gente, eu não sou dentista, né? E eu venho de uma outra área, que é a área da tecnologia, né? Hoje estou inserido, mas por conta de ocasiões do destino, né? Em 2016, eu abri uma agência, né, de marketing. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. E lá atrás, a ideia não era realmente ter uma abordagem precisa nas redes sociais. Eu e o meu sócio, quando a gente abriu essa agência, o foco era desenvolver sistemas, desenvolver sites, né, e aplicações ali web que pudesse ajudar, né, nas necessidades das empresas. Só que naquela época as redes sociais não estavam tão difundidas como está hoje. E aos poucos os clientes, né, ao longo dos anos, de lá para cá, começaram a procurar bastante esse serviço e foi algo ali que foi se inserindo dentro do leque de serviços da nossa agência. A gente começou aos poucos a migrar dessa parte de sistemas e sites, né, e plataformas que a gente desenvolvia para a parte de marketing e começamos a atender todos os tipos de empresas. Há uns anos atrás, né, por já, né, trabalhar com esse tipo de serviço, o Focus acabou procurando a nossa agência, né, para quem não sabe, né, esqueci até de falar na apresentação, eu hoje, Gutierrez, sou um dos sócios aqui do Focus. Naquele momento não era, naquele momento era apenas PJPJ, era uma agência prestando serviço para uma empresa e uma empresa que tinha necessidade desse tipo de serviço. Quando eu comecei, né, tinha muito ali a parte de marketing, mas a dificuldade da parte técnica que é a odontologia, casar essas duas expertises, né? Eu já tinha ali alguns clientes que eu trabalhava em outros nichos. Já tinha experiência na parte odontológica? Não, zero, né? Zero experiência na área odontológica, né? E esse é o grande desafio para quem não está inserido na área de vocês, né? E mais que trabalha com marketing, né? E naquele momento, eu tinha experiência do marketing, por já estar trabalhando com outras empresas, mas não tinha experiência da odontologia. Foi aí que aos poucos, né? Trabalhando no dia a dia aqui do Focus, né? Tanto na parte do ensino com os alunos da área da odontologia e também na parte do atendimento dos pacientes, né? Que eu fui criando ali um know-how, uma experiência em cima da área. Bonito, né? Você acha que, no caso, é muito diferente
o marketing para odontologia? O que você trabalhava antes? Foi um desafio? O que teve de diferente? Eu acho que assim, o marketing, né, independentemente da área, né, que a empresa trabalhe, ele é consolidado, ele é englobado quase que da mesma forma. E o que diferencia é só ali a execução do produto ou do serviço de acordo com a estratégia de marketing que foi elaborada, né? Voltando, pegando aqui, né, o case para o dentista, que eu acredito que é o que vai estar consumindo esse vídeo, né, esse podcast, né? O dentista, ele já tem ali prontamente o know-how para atender os pacientes, mas ele não tem ali o conhecimento para divulgar esse serviço que ele presta para os pacientes, né? Antigamente você tinha ali estratégias de marketing mais voltada para o marketing offline, né, vamos assim dizer, que é o que? É panfleto, é outdoor, é ali divulgação em rádio, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a aposta, né, é muito em cima das redes sociais, né? E até por motivos óbvios, né? Você tem um custo baixo e você tem uma prospecção alta, então isso brilha os olhos, né, de qualquer um. Além de um controle melhor, né, de leads, saber até onde está chegando, quando a gente faz no offline, a gente perde um pouco o controle, A gente não sabe quanto o nosso receber. retorno com isso. Excelente pontuação, porque você faz um anúncio no rádio, ali é como se fosse uma metralhadora, né? Você joga está pra quem? jogando para todo tipo de público, né? E você não consegue filtrar. Hoje, através das redes sociais, você consegue nichar o seu público, né? Especificamente para aquele tipo de produto ou serviço que atinge aquele público-alvo ali, que aquele produto ou serviço está precisando, né? E falando um pouquinho aqui de redes sociais, né? Como eu enxergo hoje, né? Vocês que são dentistas, né? O que que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes, eu não quero estar generalizando aqui, mas muitas vezes o feijão com arroz ele não é praticado, né? O que é o feijão com arroz nas redes sociais? É você ter ali uma regularidade na sua divulgação, você está ali todos os dias mostrando a cara. Seria aquela agenda de postagem. Agenda, é a constância, né? Eu acredito até que a constância é o bicho-papão. Que causa engajamento. Exatamente, que causa engajamento, porque se você não tiver constância, você não tem resultados. Eu gosto até de provocar, no bom sentido, vocês que são dentistas, até perguntando assim: se você deixar de atender pacientes, o que que acontece com vocês? A gente quebra. Vocês quebram, né? A mesma coisa nas redes sociais. Se você deixa de postar, tá? Você não tem conversão, não tem engajamento. E eu acredito que a falta desse feijão com arroz que eu enxergo muitas vezes no dentista é pura e basicamente a falta de importância que ele dá para isso. Eu acredito que se ele levasse aquele planejamento de marketing a sério, da mesma forma que ele leva a sério para o tratamento dos pacientes, né, no investimento que ele tem para poder estar ali aumentando o leque de serviços, né, que são com as pós-graduações, né, com as especializações e tudo mais, que são investimentos até consideráveis, né? Se ele desse essa mesma importância para o marketing do consultório dele, da clínica dele, do empreendimento dele, né? Com certeza ele ia estar casando duas coisas essenciais dentro do próprio negócio, que é o atendimento e, aliado a isso, a divulgação para trazer mais atendimento. E querendo ou não, você com marketing você consegue o mais difícil, que é trazer o paciente, não é? Exatamente. E aí você pode casar isso com o seu relacionamento, que o mais difícil é você trazer. Se você consegue trazer, o restante é na sua personalização. Exatamente. No seu atendimento. Se a gente for pegar aqui, né, se tiver aqui na nossa frente invisível, né, um cronograma, uma linha do tempo ali, de como funciona, né, um marketing do zero, né, colocando ali numa esteira de passo a passo dentro de uma empresa, o ponto inicial seria o quê? Seria a divulgação. Antes mesmo de criar a empresa. Antes mesmo de criar a empresa, seria a divulgação. Até antes seria a criação da marca, né? Você fazer ali o branding da sua marca, depois de você criar a sua marca, você poder divulgá-la a fim de captar pacientes. Esse paciente, quando ele chega na empresa, no consultório, ele tem que ter ali um atendimento também, né, previamente estudado, né, pela recepção, entre o gestor e a recepção, para que esse atendimento também seja um atendimento bem profissional.
até o atendimento do profissional, né, no caso o dentista, que é vocês, depois disso até a parte de passar o orçamento para converter a venda, e ainda tem o pós-venda também, né? E no meio disso tudo, né, falando até de marketing do zero, né, do zero ao 100, vamos assim dizer, né, o paciente, né, às vezes a gente até esquece disso, mas o paciente, normalmente, ele precisa de atendimento odontológico durante toda a vida, né, regularmente. E imagina só, quanto tempo, se você conseguir, né, criar, transformar esse paciente em freguês, né, em um cliente consolidado, recorrente, quantas vezes ele não vai estar sendo atendido por você ao longo da sua carreira profissional, né? Então, assim, se você tratar e lapidar muito bem, dar a importância devida para o seu marketing a fim de captar esse paciente e fidelizar, né? Possa ser que você destrave aí, né, na sua cabeça algo que vai realmente fazer você performar melhor na venda, né? No crescimento do seu negócio, né? Falo para vocês, dentistas, né? Basicamente isso. Gutierrez, vamos agora assim separar um pouco. Por exemplo, vamos numa situação, um dentista que ele não trabalha com rede social, ele nunca postou, ele nunca investiu em nada sobre o marketing. Por onde deveria começar? E o que ele deveria fazer? E aproveitando o gancho, o que tu acha de um diferencial? Porque existe um marketing do consultório e existe um marketing do dentista. Existe aquela coisa de a gente filmar o consultório, filmar a cadeira, filmar um café, outra é filmar o meu procedimento. O que eu deveria ali Porque hoje em dia, abranger? querendo ou não, as coisas são difíceis para o dentista estagnar, começar, né? Ele não começa com um consultório próprio dele, não começa com uma empresa. Uma grande Ele estrutura. começa com o CPF dele. Então, o marketing dele tem que ser o mesmo, pensando num consultório, ou um consultório que ele for, o consultório tem que fazer o marketing para ele. O que tu acha dessa situação? Excelente pergunta, né? Até para dar uma resposta aqui para quem estiver, né, vendo esse podcast, essa nossa conversa, né? E antes de responder, eu até respondo com uma pergunta. Como foi o primeiro atendimento de vocês comparado com o atendimento de vocês hoje? Lá atrás, né, comparado com hoje, é a mesma coisa? Com certeza não. Com certeza não, né? Você precisou de quê? De prática, né? Estudo, prática, né? Para chegar relação humana. Segurança. É a mesma coisa aqui do meu lado do marketing, né? Falando de marketing para vocês que são dentistas, né? E aí, para falar um pouco do como fazer, de acordo com qual cenário, né? Normalmente eu digo o seguinte: nenhuma ideia vale nada se não for colocada em prática. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você tem que testar, né, aos poucos, né, de forma ali regular, para você ver na prática aquilo que vai performar melhor. Eu posso estar sim, e vou passar aqui, né, algumas dicas, né, até tentando mostrar como eu faria se eu fosse dentista, né, no lugar de vocês, né. Basicamente, né, você precisa, né, pegando aqui a pergunta do Georges, se perguntar o seguinte: o que lhe deixa mais confortável para estar podendo mostrar o seu empreendimento? Muitas vezes, quando eu faço essa pergunta para o dentista, né, eu recebo a seguinte resposta: eu tenho vergonha. Eu não gosto de aparecer, né? E eu entendo isso, né? Não é fácil você estar ali transformando algo que foi para a vida toda sua, algo privado, né? Sua vida pessoal e profissional, às vezes, e estar ali mostrando ali, dando tapa-cara, né, para todos. E o dentista, ele tem uma peculiaridade, né? E o dentista que estiver ouvindo, ele vai saber o que eu vou estar falando aqui agora. É a questão do julgamento, né? A maioria, eu não quero generalizar e falar todos os dentistas, mas a maioria dos dentistas, quando eu pergunto, dizem: Gutierrez, eu tenho receio do julgamento dos colegas. Exatamente, né? Só que, gente, lembra, há um tempo atrás, quando eu falei aqui, que você precisa dar a importância necessária para o marketing do seu negócio, e eu chego a dizer que essa importância ela tem que ser paralela aos seus atendimentos com o paciente. Então, você tem que desmistificar isso, né? Realmente pular na água, tá? E não tem muito o que fazer se não for colocando em prática. Se eu fosse dentista, como eu começaria hoje? Eu acho que é uma resposta boa
para quem está ouvindo a gente. Primeiro, ter a consciência de que as redes sociais hoje não são as mesmas, não é a mesma de anos atrás. Anos atrás, quem tem Instagram aí, por exemplo, há mais tempo, vai saber do que eu estou falando. Você conseguia ali 10 mil seguidores bem mais fácil, né? Por quê? Porque as redes sociais não tinham foco tanto na parte de captação de verba. Não tinha o anúncio patrocinado que a gente chama hoje, né? Que são aqueles anúncios que aparecem para todos ali. Isso eu falo tanto para Instagram, Facebook, qualquer rede social hoje está trabalhando com esse tipo de propaganda. Então, qual é o objetivo das redes sociais hoje? É fazer com que você pague para aparecer mais e crescer ali seu perfil. Mas o que eu faria tendo consciência disso, de que mesmo estando um pouco mais difícil para poder performar do que antes, eu iria para uma fonte que traga tração mais fácil. Como assim? Que o meu conteúdo seja visto por mais pessoas e, consequentemente, o meu negócio ele tenha mais visibilidade. TikTok, né? Quando eu falo TikTok, muito dentista já faz uma careta, né? Já faz ali uma cara feia. Mas hoje, se você pegar o TikTok, ele é a plataforma, ele é a rede social que tem mais tracionamento no gratuito. O que eu quero dizer com isso? Que você, sem ter ali que pagar para estar postando, o alcance do seu vídeo, do seu conteúdo, ele é muito mais brutal do que o Instagram. O que eu faria? Eu faria um conteúdo, né, um conteúdo que fosse um conteúdo que trouxesse ali, que despertasse o interesse do meu público, que é o paciente, e muitas vezes eu desperto esse interesse através de curiosidades, né, mostrando para ele algumas dicas, ensinando, educando ele, né, não é aquele conteúdo que eu quero olha, eu sou dentista, eu quero vender o meu serviço para vocês, não, seria algo assim para receber, ativar um gatilho de reciprocidade, que é entregar para receber de volta. E a gente faz isso através das dicas, a gente faz isso através de algum conteúdo que eduque o paciente. Eu pegaria essa atração alta que o TikTok tem hoje e jogaria esse público para o Instagram. Ao mesmo tempo, eu ia estar, sim, trabalhando lá no Instagram esse mesmo conteúdo, mas eu não iria deixar de lado esse TikTok porque ele tem um tracionamento muito forte, uma visualização muito forte no meu conteúdo. Falando um pouco disso, né? No caso, seria a gente investir um pouco ali de tempo no TikTok para que a gente conseguisse uma conversão para o Instagram. Exato. O conteúdo do TikTok, ele pode ser o mesmo no Instagram? Pode sim, é porque a gente tem muita ideia de que o TikTok, óbvio, é uma plataforma vista mais para o público mais jovem, né? E aí vem muito aquela percepção de que você tem que estar ali fazendo dancinha, né? Tem que estar brincando ali, né, no vídeo, né? Óbvio, o dentista, o profissional que ele é mais descolado, né? Que ele é mais ali espontâneo na frente das câmeras, ele vai fazer isso e talvez os vídeos dele até performem mais lá no TikTok, né? Mas basicamente, se você estiver ali mostrando para o teu paciente, né, uma dica, assim como você mostra no Instagram, né? Você também vai ter uma performance boa em cima daquele conteúdo. É porque o que acontece? O dentista, eu mesmo, né? Se eu pegar aí a faixa etária de 30, 40 anos, né? Ou até um pouco menos dos 30, a gente tem muito ali a mentalidade de que a rede social mais utilizada é o Instagram. Qual é a rede social que vocês mais utilizam? Instagram. E a gente esquece do Facebook, né? O Facebook, ele é uma plataforma. Se você dá um Google aí, quais as redes sociais mais utilizadas no Brasil no ano de 2023, no ano de 2022, no ano de 2021, o Facebook ele vai estar top 3, top 5 no máximo. Então, assim, ele vai estar lá em cima o tempo todo. Mas é porque a gente, quando era mais novo, a gente está no Instagram hoje, mas a gente veio do Facebook. Tanto que é integrado. Hoje é integrado, porque são da mesma empresa que é a Meta, né? O dono é o Mark Zuckerberg. Mas lá atrás a gente usava o Facebook, abandonou, né? Talvez vocês nem tenham mais a senha do Facebook de vocês, ou já tiveram que trocar. Muito pouco. Talvez seja aquilo que você falou. Como a gente não tem costume de abrir, de usar, a gente acha muito difícil. Eu não sei usar. Aí a sua bolha é o Instagram. É exatamente isso que eu tô falando. Mas parece fácil postar uma coisa dia a dia no Instagram. Agora, se for para o Facebook, TikTok, como é que faz? Quanto tempo precisa de um vídeo? E se você for parar para pensar, essas redes sociais ela tem a mesma premissa.
Tu tem uma biografia, que é o teu perfil, e tu tem uma timeline, né, para visualizar a postagem dos outros, e tem uma outra área para tu publicar no teu feed. TikTok, Facebook, Instagram, até o LinkedIn, que é uma rede social para vagas de emprego, é dessa forma, né? A premissa vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é só o tipo de conteúdo, né? A forma que as pessoas interagem ali dentro, mas a premissa é a mesma. É por isso que você não pode estar achando que só o Instagram vai fazer o teu negócio lograr êxito. É por isso que eu sempre digo, planeja antes de executar, né? Você estudando um pouco, você lendo um pouco, você consegue sair dessa bolha, né? E fazer o diferente que a maioria dos profissionais fazem, né? A maioria dos dentistas fazem, né? Basicamente, você tem que executar para você ver aquilo que vai trazer mais retorno, e aí sim, aos poucos, você vai fazendo os testes. É como se fosse um laboratório, né? E voltando para o assunto do que eu faria, eu criaria sim uma conta no TikTok. Eu não sou o cara, tá? Mais espontâneo para estar na frente de uma câmera. Eu não sou o cara que vai estar ali fazendo uma dancinha, né? E me colocando aos olhos de vocês, dentista. Ah, eu sendo dentista. Eu não faria isso, eu não me enxergo fazendo isso, mesmo sabendo que isso possa trazer mais resultados. Mas eu basicamente faria pelo menos o mínimo aceitável, que é divulgar o meu negócio, é dar dicas, né? É estar ensinando o paciente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, né, aqui dentro do Fox, que é a seguinte: o paciente, ele não faz curso para ser paciente, né? A partir do momento que você coloca isso, esse óbvio, né, aqui na sua frente, você começa a entender de fato que o paciente ele precisa das dicas mais simples possíveis para vocês, que é uma dica de escovação, né? É uma dica ali de bem-estar bucal, algo que para vocês é simples, vocês provavelmente falam isso todos os dias, e o paciente, ele, sabe, ele está ali só no básico, escovando os dentes, e olhe lá, né? Às vezes fazendo até muita bobagem na hora da alimentação, dos cuidados, né, da higiene ali bucal. Então, esse tipo de conteúdo, ele consegue sim educar, né, esse paciente e fazer com que ele vire um seguidor fiel seu. Tocando nisso, você acha que seria melhor, por exemplo, investir mais tempo em vídeos educativos ou em vídeos, por exemplo, que mostrasse o afeto com o paciente, a satisfação com o tratamento? Ou seria realmente ter um pouco de cada? Ótima pergunta, né? E às vezes eu tô ficando até chato quando eu digo executa para ver o que vai e sente. Mas não fugindo da pergunta apenas com essa resposta que eu estou repetindo o tempo todo. Eu tento repetir porque, como eu falei, eu gosto de provocar no bom sentido, né? Tentar inserir isso na mente do dentista para que, de fato, ele consiga, né, praticar. Mas voltando para a tua pergunta, Débora, a mescla, normalmente, ela é a melhor forma de tu estar conseguindo ali performar bem em cima do teu conteúdo. Como é uma mescla? Hoje você tem vários tipos, por exemplo, pegando o exemplo do Instagram, tá? Mas isso serve para outras plataformas. Hoje você no Instagram, você tem vários formatos de divulgação. Você tem os stories, você tem ali no feed o Reels, né, que é um vídeo. Você tem o formato de galeria, né, onde você coloca as imagens ali para ir passando, né, um carrossel. Então, se você mesclar esses conteúdos, né, é muito melhor do que você apostar só em um tipo, por exemplo, o Reels, né? O Reels ele é um mecanismo de divulgação novo, né, no Instagram, e as pessoas apostam muito só nele. Mas eu acho que é interessante você mesclar todos os tipos de divulgação ali dentro, né? Quando você faz um vídeo no Instagram, por exemplo, você já pode utilizar ele no próprio TikTok. Quando você publica no Instagram, tem ali a conexão com o Facebook, né? Quem já fez postagem no Instagram vai lembrar disso. Já integrado, onde você, através de um clique, você consegue fazer o mesmo post no Instagram e no Facebook. No final das contas, como eu falei lá atrás, o bicho-papão, né, do dentista é a constância. Muitos, né, pode ter até gente que vai se empolgar aqui na conversa e tal, poxa, era isso que eu estava precisando ouvir, e a partir de segunda-feira, porque todo mundo só começa a mudança na segunda, estamos no começo do ano, né? Segunda-feira eu vou começar, né? Porque o dentista que não pratica o marketing, né, as redes sociais do negócio dele,
ele sabe lá no fundo o que ele precisa, ele não bota em prática pela falta de tempo. A vida do dentista, eu tenho certeza, eu sei disso, é uma vida corrida, né? O dentista ele tem um tempo ali bem concorrido e às vezes ele diz que não tem tempo para estar ali nas redes sociais. Se ele der essa importância devida, que isso vai fazer o negócio dele crescer, talvez ele arranje tempo, nem que seja 1 hora num dia dele, no E às dia vezes dele. esse tempo é até vergonha, né, de se mostrar, É, mas é muito praticável, é muito verdade. Isso a gente fala um pouco pelo Bastante. nosso pessoal. Bastante. Assim, quando eu me formei, de forma alguma eu me imaginava postando um vídeo tão pouco fazendo um podcast desse, mas você vai treinando e vai se tornando vai mais pegando natural. jeito, né? Você precisa começar, né? Se você não começar, nada vai dar certo, né? Com relação a essa parte de marketing. Mas aí, continuando essa parte do tempo que tu tá falando, dentista, o dentista, ele tem, digamos assim, que uma responsabilidade dele no consultório. Essa responsabilidade dele é atender o paciente, fazer um tratamento bem feito, registrar tudo que ele faz. E nisso, nesse tempo que ele fala, é o tempo, poxa, eu estou muito concentrado nisso, não consigo me concentrar na rede social. Ou ele procura uma medida para procurar a rede social dele, ou ele tenta melhorar esse tempo dele no atendimento, como é que ele pode. Porque ele não consegue se dividir em dois, entendeu? E até falando um pouco disso, Jorge, me reflete uma questão, assim, qual o momento que a gente deveria contratar uma empresa de marketing? Assim, até onde eu, enquanto dentista, deveria cuidar das minhas redes, ou, nossa, estou agora grande o suficiente para que uma empresa, uma pessoa, um social media fosse melhor para estar cuidando desse meu consultório. Boa. Só continuando. Até o momento, acho, desse podcast, acredito que todo mundo já entendeu como funciona a rede social para o dentista. E aí, acredito que o conhecimento dele dê para ele passar essa carta para outra pessoa para continuar. Como escolher isso? Como escolher uma pessoa? Primeiro, né? Muitos dos entraves na hora de contratar uma agência, um profissional, né? Um social media, né? Eu acho que para muitos, né, não para todos, é o entrave de problema de bolso, né? Não é um serviço tão barato, né? E eu acredito que assim, eu sempre digo isso, não delegue uma função tão importante dentro do seu negócio, né? Se você não sabe nada daquilo. Por quê? Porque imagina só, você está ali com a grana folgada, né, para contratar uma agência, um social media, você não entende nada de marketing, nada de redes sociais. E se essa pessoa não te entrega um resultado bom, como tu vai saber se aquilo que ela está fazendo de fato é aquilo que você está investindo da forma correta, se aquilo que ela está te entregando é realmente aquilo que vai destravar o teu negócio, né? É isso que eu boto o dentista para estar pensando, né? Eu acho que assim, gente, o dentista, né, independentemente do nível de conhecimento que ele tenha com as redes sociais, ele tem que se colocar à prova, assim como ele se coloca à prova num conhecimento novo, né? Falando da parte técnica da área, né? É sempre um desafio, né? Entrar numa área nova dentro da odontologia para o dentista, assim como é um desafio também entrar na parte das redes sociais, nessa parte de marketing voltado para as redes sociais, tá? Eu acho que assim, é interessante que ele pelo menos pratique o mínimo viável antes de contratar um profissional. E olha que eu podia estar puxando sardinha para mim, né? Dizer assim, olha, contratem alguém, não vão fazer isso sem, né, supervisão de um profissional, né? Mas não, eu estou aqui dentro do Fox hoje, né? Eu faço parte da diretoria e eu já sei um pouco do dia a dia de vocês, como vocês trabalham, o que vocês fazem para sobreviver, né? O que vocês têm que fazer para crescer dentro da área, né? E é por isso que eu tento ali mostrar, né, um pouquinho do que eu tenho de conhecimento de marketing para vocês, né, da área da odontologia, que são dentistas, né? Eu, no lugar de vocês, né, eu começaria, né, mesmo sem mostrar a cara, a maioria não quer mostrar a cara, né, tem vergonha, tem medo de julgamento. Só que tem algo muito importante que o Jorge ele falou dizendo o seguinte: eu tenho que me preocupar ali com um bom atendimento, né? Tenho que atender ali os pacientes no dia a dia, às vezes não falta tempo, e aí essa falta de tempo, né, qual é o momento de ir atrás de uma pessoa. Mas eu tenho certeza que tu tem alguns minutos entre um atendimento e outro.
ou pelo menos algum tempo depois desses atendimentos, né? Se eu te perguntar, tu gasta quantos segundos para gravar um stories? Tu abrir uma caixinha de pergunta no stories do teu Instagram, tu gasta quanto tempo? Poucos segundos. Segundos, né? Para quem é leigo, vamos botar 5 minutos, né? Será se não dá para É o pegar tempo de arrumar a sala. o tempo de arrumar a sala? Então, às vezes, você bota uma caixinha de pergunta lá e vai trabalhar ali no atendimento. Entre um atendimento e outro, tira uma foto da tua mesa, tira uma foto ali do equipo, tira uma foto ali, sei lá, do teu consultório, né? As pessoas, elas querem estar vendo o teu dia. E se você fecha isso para elas, elas não vão consumir, não vão se conectar com você. Boa, Débora, elas não vão se conectar. Tu tem que criar uma forma do dentista se conectar com o paciente, você, dentista, se conectar com o teu paciente. E como é que você vai fazer isso, né? Às vezes o dentista ele chega para mim e fala, Gutierrez, eu não tenho ideia, eu estou sem ideia do que produzir, do que fazer, né? Hoje está até mais fácil criar ideia, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Quem estiver ouvindo aí provavelmente já ouviu falar de inteligência artificial. Se não sabe nada de inteligência artificial, vai lá no Google e digita ChatGPT. E aí você faz um login, vai abrir um chat, apenas um chatzinho na tua frente ali, tu digita qualquer coisa, tudo que tu digita, a inteligência artificial te responde. Então você pode botar lá, me dê 10 ideias de conteúdo para postagens no Instagram. A inteligência artificial vai te entregar todo esse conteúdo mastigado e aí é só você executar, né? Eu acho que assim, nas redes sociais, né, e eu vou até tentar exemplificar com o Instagram, que a maioria provavelmente usa o Instagram, a maioria que está ouvindo a gente usa o Instagram, vai entender o que eu estou falando. Faz os stories ali diários do teu dia a dia, mostra ali para o teu paciente o que tu faz, quem tu é, né, quem tu está atendendo, né, transmite uma prova social, porque o ser humano, ele tende a ir atrás daquilo que outras pessoas estão fazendo. Você vai num restaurante, eu uso muito esse exemplo, inclusive nas aulas que eu dou aqui para os alunos. Você vai atrás de um restaurante, né? Você vai sair com seu companheiro, com a sua companheira. Você vai ali e vê 2 restaurantes, um ao lado do outro. Você vê um com mais movimento e o outro sem ninguém, né? A maioria normalmente vai para o que tem mais pessoas, né? Justamente por achar que ali serve uma comida boa, né? E você prefere se frustrar comendo algo ruim, mas você foi lá e tentou, né? Conheceu, do que ter ali, né, o receio de... Exatamente. As redes sociais é do mesmo jeito, nós seres humanos somos do mesmo jeito. Então, se você mostra ali, olha, eu estou atendendo, olha, o meu serviço é bom, né? A pessoa, eu estou precisando disso daqui, né? Então, eu vou atrás aqui, vou entrar aqui no contato via direct, ou então pelo WhatsApp, ali no link da bio, né? E aí você começa a ver as coisas acontecendo. É óbvio, nada é da noite para o dia, mas se você não bota em prática, não vai ser nunca, né? Não vai acontecer nunca. Não vai sair da estaca zero. Não vai sair da estaca zero, né? Ou então, se você sair, você volta. Exatamente. E olha, eu digo uma coisa para vocês, né? A gente está falando aqui de Teresina, né? A capital do Piauí, né? Eu já fui atrás, eu já vi um estudo, onde aqui no estado do Piauí existe uma média de 1.000 pacientes para cada dentista, né? Eu acredito que é uma média bem razoável, né? Bem legal para vocês, né? E muito dentista diz, cadê esses pacientes, né? Mas é porque o que acontece? O dentista que faz o feijão com arroz, o dentista que faz sequer o mínimo no marketing, ele consegue lograr êxito muito mais do que o dentista que não faz isso, que não faz nada, né? É por isso que eu tento o tempo todo incentivar, provocar no bom sentido, né? Tanto os alunos da gente que são dentistas, ou outros dentistas também que estão no mercado, a saírem do zero que tu falou, Diógenes, a fazer pelo menos o beabá, né? Você ter ali um perfil com postagens regulares, mostrando o seu dia a dia, mostrando o que você faz, quem você é. Só assim você vai conseguir fazer as redes sociais virar algo rentável para o seu negócio, né? Poderia até estar pegando aqui, por exemplo, a Débora, né? Débora, fala aqui pra gente, né? Agora eu vou dar uma de entrevistador, né? Mas eu já conheço o teu dia a dia, né? E se eu te perguntar, Débora, como é o marketing lá no teu consultório?
Thierry, a gente se divide em algumas frentes, por exemplo. Enquanto dentista, dedico a minha rede social própria e também tenho a consultório. Então, a gente sempre tem essa frequência de mostrar os profissionais do dia, mostrar um pouco da demanda dos pacientes. Também tem um vínculo com rádio, que divulga a gente algumas vezes ao longo do dia. Já tivemos algumas ações na própria cidade para captar 100 pacientes com isso, e tem também influências da cidade. A gente viu que também era uma boa forma de captar, ter pessoas conhecidas na cidade que pudessem estar fazendo esse vínculo entre o paciente e a clínica. Olha aí, bem avançado, né? Hoje começou assim. Claro que não. E se não tivesse feito, não tivesse botado em prática, se não tivesse saído do zero, tinha chegado? De forma alguma. De forma E ainda alguma. acho assim, que tem muito a melhorar. Por exemplo, não tem um site. É uma coisa que eu me pergunto a que ponto seria Eu faço o site para você, um bom né? investimento. Outdoor, por exemplo, nunca fiz esse tipo de investimento também e me questiono sempre, assim, eu fico tentando destinar um valor para o marketing e vou mesclando um pouco. Esse mês eu investi um pouco mais nisso, esse mês um pouco nisso. Ainda não tenho experiência de outdoor, por exemplo, nem de site, mas os demais sempre vejo que sazonalmente cada um faz um retorno e cada um tem um público. Tem o vovozinho de 60 anos, ele não pega ele no Instagram. Vai ser na rádio, vai ser em alguma ação na cidade, né? Exatamente. Vai ser um dia que uma pessoa, eu tenho também que ela roda na cidade, sempre que possível, com um panfleto, falando um pouco da Algumas cidades o clínica. que pega é o carro de som, Sim. Também né? já fiz ações no carro de som. É isso que pega, isso é marketing, gente, tá? É o que a gente conversou lá no início aqui do podcast que eu falei. O que é marketing, né? Muito, principalmente o público mais jovem, já, Instagram, redes sociais. Não, o marketing ele vai além, né? Desde um panfleto, né, até um Reels no Instagram, né? O marketing ele é, né, ele é muito amplo, né? E até puxando sardinha aqui, né, para o meu lado, né? Tu falou aí de site, né? Aqui no Focus, a gente se preocupa muito com nossos alunos, principalmente nessa parte de gestão, marketing, vendas. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno, né, o dentista, ele não sai pronto da faculdade com esse tipo de conhecimento. E dentro da especialização, a gente entende que a gente precisa entregar além da área técnica, né? Seja ortodontia, prótese dentária, implantodontia ou qualquer outra pós que ele esteja fazendo ali. A gente sabe que se a gente entregar, por exemplo, o melhor conteúdo de implantodontia para ele, talvez isso não seja suficiente para ele ser um destaque no mercado, porque, poxa, eu terminei o curso, agora eu sou um baita implantodontia, eu vou vender para quem? E quando chegar o paciente, como é que eu vou performar uma venda de 10 mil reais, né? Implante não é um procedimento, né, um ticket tão barato, né? Então, assim, dentro das especializações, a gente tem essas aulas, né, de marketing, gestão, de vendas, né, onde a gente tenta entregar esse conhecimento para consolidar com o conhecimento da área técnica ali da pós e que ele conclua esse curso realmente saindo pronto para o mercado de verdade. Então, não é dizer da boca para fora, você vai se destacar no mercado, né? A gente entende a realidade do dentista e, de fato, entrega aquilo que ele precisa. E até pegando o site, né, para os nossos alunos, né, tem um módulo onde eu mostro na prática, né, como você fazer anúncio patrocinado nas redes sociais, como você inserir o seu negócio ali no digital. E uma das partes que eu falo é sobre o site, porque para estar no Google você precisa de um site. E eu não tenho como ensinar para o dentista a fazer um site. Eu sou programador, né? De fato, comecei como programador e entendo que o dentista dificilmente vai conseguir. São pouquíssimos que conseguem, né? De forma autodidata, fazer um site sozinho sem a ajuda de uma empresa. E o que é que eu entrego nesse módulo? Eu entrego o site para o aluno que tiver disposto a ter o negócio dele ali no Google. Então, exatamente. Então, até é algo que eu faço questão de entregar para o dentista. Olha, eu te entrego um site, eu não te cobro nada, porque eu quero ver você realmente inserido e se destacando no digital, né? Hoje eu faço site como hobby, né? Então, para mim, até é um prazer estar entregando isso para o dentista que é aluno nosso. E voltando aqui, a Débora, né? Quem pôde ouvir um pouquinho aí,
deve ter percebido que ela está mais avançada dentro do digital, tá? Mas você, dentista, que deve estar aí, poxa, eu estou vendo eles conversando aí e eu não saí do zero, né? Entenda, né? Toda mudança, né, carece de algo que parte de você. Eu posso até dar o exemplo aqui da atividade física, né? Quem não, né, deseja fazer uma atividade física, está parado ali, tá ocioso, né? E quando vai começar, não consegue começar pegando os maiores pesos, né? Trazendo aqui para o exemplo, é a mesma coisa. Comece devagarinho, né? Lembra que eu falei algumas vezes que o bicho-papão é a constância, né? O dentista, às vezes, ele pode estar se empolgando aqui nesse papo que a gente está tendo, pode estar destravando algo na cabeça dele, ele está pensando, pô, é agora, é isso que eu estava precisando, era esse soco no estômago que eu estava precisando, esse tapa na cara para começar. Mas cuidado, tá? Não saia aí, eu vou fazer um post por dia, porque isso aí pode virar contra você. Como assim? Se você começa algo, né, com o pé no acelerador ali muito forte, dificilmente você vai conseguir manter isso por muito tempo. Por quê? Porque a carga de trabalho para executar isso é muito grande. Respeita o teu tempo, né? Respeita o processo. Tu já tem ali uma agenda a cumprir diariamente e tu vai ter que encaixar isso dentro da tua agenda. Então, começa fazendo um post por semana. Olha só que bizarro que eu tô falando. Tu consegue, ei, tu que tá ouvindo aí, tu consegue fazer um post por semana? Tu consegue, Jorge, fazer um post por semana? Eu não consigo, eu tô falando que a situação é essa. Pronto. Aqui, Pegamos o melhor exemplo. O George ele não consegue fazer um post por semana, mas se eu disser assim, George, se tu abrir a caixinha de perguntas à noite, quando chegar em casa depois do atendimento, se tu tirar uma foto ali do teu consultório, mas deixar para postar só à noite, tu consegue postar quando chegar em casa? Consegue. Se tu faz isso, tu saiu do zero, né? Então, tu saindo do zero, né? Talvez seja isso, né? Que vai fazer lá na frente você colher frutos. Exatamente. Fazer mais coisas. Então, assim, pegando até o case do Georges, eu acho que é o case mais legal para a gente estar trabalhando aqui, né? É o que tem zero tempo, né? Mas eu tenho certeza que se amanhã teus pacientes começarem a faltar, ou então tu não conseguir, mas te imagina agora, olhando para mim, te imagina amanhã, os pacientes que estão agendados para amanhã cancelaram, os que tu vai tentar para terça-feira não querem mais o teu serviço, e aí eu te pergunto, o que é que tu vai fazer? E aí? Aonde é que eu vou? Vai chorar, né? Chorar, no consultório fechado. Talvez tem gente que é assim, só na dificuldade que realmente vai atrás, né? E é isso que eu vou provocar em ti. Não deixa um imprevisto no teu negócio acontecer para aí tu ter uma atitude, né? Como é que tá teus atendimentos hoje? Tu tem uma quantidade de pacientes legal? Uma agenda boa. Tem uma agenda boa. Mas principalmente porque eu já tenho eu já tinha uma cartela grande de pacientes. Eu tenho essa frequência. Legal, tu conseguiu. Hoje tu tem a engrenagem girando, né? Hoje eu peguei a engrenagem. Seria mais fácil para você conseguir estar na rede social, porque eu te mostraria como autoridade na área. Até porque tem gente que, ainda não tô o profissional que está começando, né? O dentista que está começando. Eu não atendo, eu não tenho muito conteúdo de atendimento. Já hoje, pelo menos, isso ele já tem, né? Então, assim, para ti é até mais fácil. Olha só, o George, ele não tem tempo, né? E isso é até bom, porque ele atende muita gente. Mas e aquele dentista que não atende ninguém, né? Pior ainda, né? Eu não atendo ninguém que foi chamado, alguém que viu. Não um lead. Entendi, um lead, né? Os pacientes são por indicação. São por indicação, né? Deixa eu te perguntar, tu quer estagnar nisso ou tu pretende crescer? Não, pretendo crescer, né? E aí, todo mundo quer crescer. E aí eu acredito que assim, se tu for depender da indicação, né? Talvez a tua escala, ela não seja, né, tão grande e nem tão rápida, né? Talvez se você for esperar através desse teu atendimento de excelência que um paciente indique o outro, talvez você não chegue tão rápido lá em cima como você queira, né? Então, talvez as redes sociais sejam ali o catalisador que vai fazer você performar mais ali no teu negócio, né? Ou seja, traga mais pacientes e aí você consiga crescer mais rápido.
Thierry, entrando no exemplo do George, que não pratica e está postando em rede social, ele deveria entrar e já patrocinar os anúncios dele? Não. Por quê? Porque o que que acontece? Se eu chegar para vocês e dizer assim, gente, olha lá, eu tenho aqui uma solução boa para destravar o negócio de vocês, que são os anúncios patrocinados, né, nas redes sociais. Vocês têm como desembolsar aí R$ 1.000? Provavelmente você vai ficar receoso, né? Porque a gente acaba sendo cético como seres humanos, né? Nós somos céticos, só acredita vendo, né? E dificilmente você apostaria algo tão valioso que é o seu dinheiro, né? Em algo que você não viu ali trazendo resultados ainda de fato. Então, o primeiro passo é você, através do orgânico, e quando eu falo orgânico, é o gratuito, através do orgânico, com postagens ali, sem pagar, ver que aquilo ali dá retorno, para depois você pagar para catalisar isso, né, e transformar num impulsionamento, né, bem maior, tracionar esse teu público. Aí você pode fazer até um estudo, né? Após ver o orgânico, você analisa, ó, esse aqui deu mais gente, deu mais visualização. É até boa, essa pauta é muito boa, né, que é uma pauta que eu tento mostrar, né, para os alunos, para os dentistas, que é o seguinte, existe muita questão da frustração, né, nessa parte de redes sociais com relação ao crescimento. A maioria, né, quando olha lá o perfil, tem lá 1.000 seguidores. E aí a pessoa começou a fazer postagens, começou ali a manter uma constância boa, e de 1.000 foi para 1.100, ou foi para 1.500, sabe? Cria aquela frustração que você, poxa, o fulano tá lá com 20.000, né? E eu tô aqui com, dificilmente não vou chegar nem em 2.000 ao final do ano, né? Só que é uma ótica ruim de você estar observando as coisas. Existe lá no Instagram, né? Pegando o exemplo do Instagram, mas todas as redes sociais têm isso, né? Tem esses mecanismos, essas ferramentas, onde você lá nas opções de insights, né? Nas configurações, você vê como está a performance do seu perfil. Lá você consegue ver em porcentagem como é que está o seu crescimento. Se eu pegar a tua conta bancária hoje, George, se fizer assim e aumentar 50%, vai ficar feliz? Vai ficar feliz, né? Agora trazendo aqui para seguidores. Imagina que a pessoa ela tem 100 seguidores e aumentou para 150. Aumentou quantos por cento? 50%. E ela não fica feliz porque ela está olhando um número absoluto, né? 150 é pouco, né? Mas se ela olhar na porcentagem por essa ferramenta e ver lá o crescimento dela em porcentagem, né? E se ela for ali inteligente, se ela for ali uma pessoa com pés no chão, ela vai ver que ela está crescendo. Ela vai ver que está tendo evolução, que aquilo que ela está colocando em prática está dando certo. Basta ela ter paciência e esperar essa engrenagem girar. Então, Igor, o primeiro passo seria transformar o Instagram naquela parte do profissional, né? Seria a Isso, primeira dica. perfil comercial, né? Que é o bicho-papão aí de muitos dentistas, né? Que a partir do momento que você a partir do momento que você vai lá nas configurações, transforma o seu perfil pessoal em um perfil comercial, esse perfil ele vai ficar aberto para todo mundo, né? E até um dilema, é uma pergunta que muitos fazem, assim, Gutierrez, o que tu acha melhor? Tu acha melhor criar um outro perfil só para o meu consultório ou tu acha melhor eu usar o meu perfil pessoal para poder fazer as postagens da minha vida pessoal e da minha vida profissional? Eu acho que o melhor é aquele que você consegue colocar em prática, né? Se alguém disser para você que o melhor é fazer pelo comercial e aí tu vai ter 2 perfis, tu já não tá tendo tempo para postar no teu pessoal, ali no profissional, vai ter 2 para tomar conta, tu não vai estar tomando conta nem de um, né? Então, assim, tenta fazer e executar aquilo que é mais fácil, aquilo que vai te poupar mais esforço. Porque para manter a constância, você tem que pegar algo de fácil execução, tá? A Débora falou, transforma para o comercial. Através do comercial, você consegue tem algumas vantagens. Você consegue ali colocar um link na bio, né? Para o teu paciente clicar e cair no WhatsApp do teu consultório, né? Você consegue ali ter algumas ferramentas onde você consegue visualizar mais dados ali de quem está vendo, a pessoa não, quantas pessoas compartilharam a postagem, né? Quantas pessoas salvaram, o alcance, impressão,
qual é a postagem que teve mais envolvimento, qual é a postagem que teve. Até nos stories dá para você ver qual é o stories que as pessoas clicaram mais para ir para o próximo, né? Ou saíram, né? E até nisso você consegue se basear para saber se voltaram, porque aí tu vai ter uma noção de que aquele conteúdo tá dando bom ou tá ruim. Por exemplo, quando você for ver lá que as pessoas estão saindo muito, né? Talvez seu stories não prendeu muito, não reteu muita atenção, né? Falando um pouco da minha experiência, para mim funcionou mais o mesclado. Ficou mais fácil na minha rotina postar um pouco da minha vida e um pouco profissional. Até porque, na minha percepção, se fosse apenas profissional, talvez algumas pessoas não quisessem seguir. Mas fica mais fácil, assim, acompanhar um pouco da tua vida, porque não existe uma Débora dentista e uma Débora pessoa. É a mesma pessoa. Exatamente. Ela, como você se comporta assim fora, isso pode até ser positivo para o paciente se conectar contigo. Nossa, É gente como a gente. gente como a gente. E eu acredito até que as postagens de uma viagem que tu faz dá mais engajamento do que a postagem no atendimento de paciente, né? Mas aí no outro dia ele vai ver eu atendendo. Ele, nossa, a Débora é dentista, ela faz isso. Exatamente. Mas é porque, olha, a gente te coloca no lugar do paciente. Poxa, a gente é ser humano acima de tudo. O nome é o quê? Rede social. É para socializar, né? Se tu tiver ali um negócio muito formal, muito corporativo, vai soar que tu tá querendo vender a todo instante. E não, se tu tem um negócio, um conteúdo mais leve, né? Mescla a tua vida pessoal, óbvio, né? Dosando ali, não vai postar coisas ali que provoquem ali um debate, né? Mas tu tendo ali, fazendo o teu paciente enxergar, como a Débora falou, que você é gente como ela, que é ele, paciente, mostrar ali também o dia a dia do consultório, mostrar o que ela faz, essa pessoa ela vai ficar até mais confortável e mais tranquila para socializar com você, né? Para entrar em contato, ali ela já vai ter visto o seu rosto, já se conectou, como a Débora falou, né? Já se conectou e a coisa ficou mais fácil, né? O Geórgenes, por exemplo, o Geórgenes ele já tem aí uma gama de pacientes, né? Já tem uma agenda, né, graças a Deus, né, boa, e para crescer tá até mais fácil, né? Basta tu poder ter um pouco mais de tempo, né, para sair do zero, ou caso realmente não tenha o problema financeiro, mas já sabe como funcionam as redes sociais, conseguir delegar isso aí para um colaborador ou uma agência, né? Porque aí você vai entrar lá naquela questão da gestão, né? Você pegar o lucro mensal ali do seu negócio e destinar uma porcentagem disso para divulgação, para o marketing, né? E através dessa porcentagem, né, que você pegou do lucro e colocou lá para o marketing, esse retorno lá na frente, né, não espere isso acontecer da noite para o dia, mas lá na frente você tem um retorno em cima desse investimento que você fez. Aí você já está num nível de gestão bem legal, né? Para poder entender, né, que você tem que destinar uma parte dos seus lucros para o investimento e esse investimento, aliás, para o marketing, e esse investimento no marketing, ele converter, né, e trazer mais dinheiro do que o que você tirou para aquele investimento do marketing, né? E Thierry, já assim, chegando próximo ao fim do nosso podcast, eu queria te perguntar agora para alguém que já tem assim, um investimento no marketing, já está tendo uma boa cartela de pacientes, consegue ter um lucro ali bom na clínica, ela está naquele momento que ela está investindo no consultório e vai postar isso. Como eu faço para não assustar meu paciente de que meu preço seja muito elevado? Tá, bora lá. Primeiro, você tem que criar uma consciência no teu público-alvo. Como assim? Existem diversos níveis, né, de ticket que o dentista cobra, né? Tem um dentista que cobra, mesmo para o mesmo procedimento, tem dentista que cobra mais, tem dentista que cobra menos, né? É interessante você, quando for atingir o seu público-alvo através dessa divulgação, você já deixe no ar, pegando o exemplo do ticket mais alto, né, que tu me perguntou, você já deixe no ar que você já tem um padrão de qualidade que case com esse ticket que você compra, que você vende, né, que você cobra, né? Primeiro passo é esse daí. Então, pega desde a divulgação até o momento que a pessoa chega na tua empresa, ali na recepção, a forma do tratamento, né, a vestimenta dos colaboradores, né, a forma que você atende o teu paciente, né, a forma que você está ali se comportando, o ambiente que ele está, tudo isso envolve o paciente.
Acredito que vocês já foram, por exemplo, num médico, né, para uma consulta, e vocês já devem ter, né, no ar ali da recepção, né, sentir ali onde você está, né, o que você está ali realmente, tanto que você vai pagar, né, você já percebe, você tem a percepção. Não esqueçam que vocês são consumidores, igual o paciente de vocês, né? E quando vocês procuram um produto ou serviço na internet ou em qualquer outro lugar, você consegue ter essa percepção em cima da divulgação, em cima daquilo que está sendo apresentado para você na hora que você está visualizando aquela divulgação. É ou não é? Então, é a mesma forma também para o paciente de vocês. Você tem que conscientizar ele, né? E tentar fazer isso de uma forma, óbvio, você não vai falar o preço, né? Nem pode falar o preço ali na divulgação, mas você consegue sim deixar mais tangível, né? Através da divulgação, o tipo de ticket que você cobra, qual é o tipo de paciente que você atende, né? Qual é a sua forma de trabalho, né? Como é que você faz ali o seu atendimento, tudo, como é a tua empresa, sabe? Isso não é só para o ramo de vocês, né? Não é só para o ramo odontológico, é para qualquer outro ramo, né? Pega um escritório de advocacia, né? O local que ele está, a zona da cidade, é um escritório de advocacia que cobra mais caro, né? Precisa de pacientes com poder aquisitivo mais alto. Provavelmente esse escritório ele vai estar ali em algum centro comercial, né, com poder aquisitivo maior, ou numa zona da cidade que tenha mais poder aquisitivo. A fachada desse escritório vai ser uma fachada mais imponente, que transmita mais autoridade. O atendimento, toda a bolha ali, toda a atmosfera daquele escritório trabalha em cima disso. Então, você conscientiza o seu cliente simplesmente pelo visual, né? Então, você já vai ali deixar ele ciente mais ou menos do que ele vai receber na hora da proposta. É óbvio, né? Para dar certo, para você conseguir converter uma venda, né, com um ticket mais alto, né? Além disso, você precisa ali ter um atendimento de excelência e uma tratativa de excelência. Porque a vida do dentista não é fácil, né? Ele tem que divulgar, ele tem que atender, ele tem que vender, né? Capacitar. E a venda, né? Até puxando um pouquinho para essa parte de venda, né? Chegando, né? Vindo do conteúdo que a gente estava conversando, que é o marketing, né? O dentista ele tem que ter conhecimento nisso, né? Não basta só ter toda essa atmosfera, essa divulgação voltada para a conscientização do paciente, se lá na hora do atendimento o dentista não sabe vender. Ele investiu para captar, a pessoa foi, ele vai passar, olha, custa R$ 500 esse procedimento. Não, e às vezes assim, o dentista, né? Ele não tem segurança para estar ali passando o orçamento, mas ele tem ali um vendedor, né? Ele atende aqui o paciente. O paciente. Assim, se o dentista deveria ser quem passa o orçamento ou uma pessoa que é mais voltada para a venda, o nosso secretário, por exemplo? Boa pergunta. E só dando spoiler, né? Se for a segunda opção, uma pessoa para venda, né, vendedor no mundo vai conseguir lograr êxito, vai conseguir performar bem se você não atender o seu paciente com excelência, já vou dizendo, né? Então, se você não buscar uma forma de performar bem no atendimento, seja você que passa o orçamento, seja sua recepcionista, seja um vendedor, não vai, né? Não vai. Você vai ter a performance pífia, né? Porque você, dentista, é diretamente responsável pelo sucesso do seu negócio, inclusive na hora de converter a venda, né? E respondendo a tua pergunta, né? Se você é um dentista, se você é um profissional que consegue ali se comunicar bem, performar bem na hora de passar o preço, na hora de vender, eu acho legal, né? Eu acho bacana, porque o paciente ele já criou uma conexão contigo, né? Ele já confia em você. Normalmente, o cliente compra algum produto ou serviço quando ele confia naquilo, tá? Quando ele confia. Tu comprarei um celular, né? Em um site que tu nunca viu falar, tu nunca teve contato, dificilmente. Por quê? Porque tu não confia, né? Trazendo para o exemplo do atendimento é a mesma coisa, né? O dentista ele não performa bem, eu não performo bem, eu sou um cara que atende muito bem, né? Eu consigo tratar o paciente da forma correta, ele se sente satisfeito. Na hora de passar o valor, eu não consigo. Ou eu fico com vergonha, ou eu tenho alguma insegurança financeira e não consigo ali, né, demonstrar
para o paciente que aquele valor é um investimento, contrata uma pessoa, né? E de preferência pague ela com comissionamento, exatamente, porque quanto mais ela vender e mais ela ganhar, ela vai ter um estímulo para estar performando bem ali nas vendas, tá? Basicamente isso. Eu acho que a gente está finalizando nosso podcast, certo? Mas eu ainda tenho uma questão. Vai lá. Mas antes dessa questão, eu quero pedir para o pessoal curtir, compartilhar, tá? Qualquer dúvida que a gente Pode mandar nos comentários a pergunta que a gente vai responder. Gutierrez daqui vai dizendo que vai responder. A gente está no Instagram da Fox, para ele. Boa. Tô aqui. Inclusive, o Instagram é @Focus Grupo Educacional. Sigam lá a gente também. E vamos lá para a pergunta matadora final. Gutierrez, a gente tem a seguinte situação. Nós temos um dentista que ele faz o cronograma semestral dele de postagem. Ele tem o arroz e o feijão dele, ele faz tudo certinho. Se for preciso, ele tem até um coleguinha que ajuda no marketing dele, tá? Mas ele está repetindo. O que eu digo repetindo? Eu tenho uma situação de apinhamento. Você, paciente, tem apinhamento, eu resolvo o seu caso. Vá lá no consultório, fica aqui embaixo. Eu faço isso. Mas vai a Débora, faz do mesmo jeito. O que tu acha que a gente pode se destacar nessa situação? Sair do arroz e feijão e evoluir mais um pouco. Como ser criativo, Como né? ser criativo. E pro próximo Onde nível, buscar né? referência. E pro Você próximo tem nível. indicação de não ser livros, seguir alguém, Porque- destravar. Isso, porque quando começou, era um boom, pan. Não, a primeira Qualquer vez. coisa era muita coisa. Era qualquer coisa, Boa. começou. Mas hoje tá repetitivo. Já falou demais, não tô na mesma e tal. Excelente pergunta. E aí, quando chega no Instagram, tem aquela lá que você vai ver que o paciente passou ou então ele saiu. Legal. 2 segundos. Bora lá. Eu falei, pegando o exemplo aqui do estado da gente, né, o Piauí, tem paciente para todo mundo, tá? Estatisticamente, né, Sim. o estudo que eu li é agora de 2023, é muito recente. Então, estamos aqui, né, compactuados que tem paciente para atender, não tem? Sim. Legal. Tu tá aqui repetindo a mesma coisa, né? No começo deu muito certo, mas aí agora virou monótono, né? É aí que entra a ideia de uma pessoa do marketing. É a pessoa que vai justamente destravar isso através de ideias. Pegando a mescla que dá certo lá na empresa da Débora, né? O que é que você vai trazer aqui para a prática? É buscar alguns gatilhos, né, que trabalhe diversos tipos de paciente, né, dentro do teu público-alvo. O que eu quero dizer com isso? Você não vai abandonar a forma que você já vinha fazendo e que estava dando certo, mas óbvio, não vai apostar só nela, né? Você vai trazer aí prova social, atendimento de paciente, depoimento de pacientes. O famoso também antes e depois também entra nisso, né? E até fazendo um parêntese aqui, né? Cara, o que eu vejo de antes e depois, né, no perfil dos dentistas, é só antes e depois. Tu entra no perfil, tá lá só o antes e depois é só aquilo, né? Tem que mesclar, sabe? Você tem que pegar, tem que aparecer, né, chamando ali o paciente, mostrando o que você faz, o atendimento na prática do paciente, né? Óbvio, sem divulgar de forma indiscriminada, né? Sempre nessa atenção. Uma forma assim, como é você chegando no consultório? Consultório, o paciente falando ali como é que foi, né? Essa mescla, né, ela vai aos poucos estimulando novas ideias e através dessas novas ideias você vai justamente fugir desse teu entrave que estava sendo a repetição. Imagina só não, entenda só, não é um hack misterioso que vai fazer você se diferenciar da manada, né? É simplesmente botar em prática aquilo que você sabe que dá certo, que às vezes você sabe como faz, ou então sabe quem contratar, ou como contratar que faça, mas só não está fazendo, sabe? Não é um hack misterioso. Não acha que você, eu gosto de ser muito transparente com todos, não acha você que é um código secreto que vai ali fazer você, sabe, sair do 0 ao 100 da noite para o dia. Esquece, tá? Esquece. É a mesma coisa, tu não vai conseguir fazer uma dieta e em um mês atingir o corpo que tu quer, né? Ou ter a saúde que tu deseja, né?
É a mesma coisa aqui. Isso serve não só para o marketing, serve para tudo na vida, serve para o negócio de vocês, para o empreendimento de vocês, né? Basta realmente você estudar, né? Aplicar e depois de aplicar, testar, né? Ver aquilo que está dando certo. Deu certo? Continua. É tipo como se fosse uma receita de bolo. Imagina só, você tem aqui uma receita, né, de bolo com alguns ingredientes. Você fez o bolo, não ficou tão legal, troca o ingrediente. O bolo ficou bom, você pega essa receita para esse bolo e continua fazendo. Aí você vai fazer outras coisas, vai precisar de outros ingredientes. Às vezes, os mesmos ingredientes que a Débora usou não serviu para a tua receita, sabe? Então, basta você testar, trocar os ingredientes até chegar, né, na receita perfeita, tá? Mas tu não vai saber disso se tu não colocar em prática, se tu testar. Você precisa ali estar visualizando se aquele conteúdo está performando, né? Se tu está crescendo de fato. E aí, aos poucos, tu vai fazendo as coisas acontecer. E como assim? Tu vai atrás de algum profissional, né? Um social media ou uma agência para aumentar aquilo que tu já estava fazendo. Tu já entra na parte de tráfego pago, né? Que são os anúncios patrocinados. É um conteúdo um pouco mais avançado, né? Eu estou tentando aqui o tempo todo pegar para um papo mais raso. A gente pode até depois no outro podcast, né? Se eu tiver aí a honra de ser convidado no futuro, Claro. falar algo mais avançado para o dentista que já tem uma performance nas redes sociais. Falar de tráfego pago, falar da parte de site, de Google, tá? YouTube, né? Aí já né, algo mais avançado para o dentista que já está inserido. Eu tentei o tempo todo aqui passar um conhecimento para o dentista que ou acabou de começar ou que nem sequer começou, né? Mas simplesmente respondendo a tua pergunta, né, Jorge? A mescla é a solução e através dessa mescla, né, mesclando esses conteúdos, tu vai sentindo aquilo que vai realmente trazer mais resultado, tá? E é óbvio, no meio disso tem muita ideia, tá? Tem rios, galeria, né, que é o carrossel, você tem o depoimento, como eu falei, você tem ali mostrando o teu dia a dia, mostrando os teus colaboradores, né? Mostrando uma dica de ensinando, né? Às vezes você pode ensinar uma boa prática para o paciente e subentendendo ele que ele precisa estar ali comprando o teu serviço, né? Então, assim, tem muita coisa para poder estar trabalhando. E lembrem-se, inteligência artificial, né, hoje em dia ajuda quem estiver ouvindo aí. Repito, vai lá no Google, Chat GPT. Lá tu consegue, através de uma inteligência artificial que eu acho fácil de ser utilizada, qualquer um pode usar, para justamente estar aí entregando, né, soluções que você não tem, ideias que você não tem. O George fez uma pergunta muito boa aqui, né? Com certeza a inteligência artificial responderia isso, né? Assim como o dentista que estiver ouvindo a gente, né, tem outras dúvidas, né? Inclusive eu reforço, tem alguma dúvida específica? Bota um comentário aí, chama lá no direct, Sem medo. qualquer pergunta que você tiver, eu faço questão de estar lá respondendo, de estar Faz um ajudando. programa. Pode, né? Pode ser uma caixinha ali de perguntas e respostas, né? Eu gosto de ser sempre muito acessível, porque eu gosto de ajudar e ativar justamente esse gatilho de reciprocidade. Ajudando, eu recebo de volta, né? E é o que eu tento chegar o tempo todo, deixa você está fazendo. Gutierrez, pois muitíssimo obrigado. Foi enriquecedor, seja para quem Foi já sempre um tem prazer. uma certa experiência, sempre tem uma coisa, não estou fazendo isso, ou até estimula mesmo a gente continuar, saber que o caminho certo é nessa constância, não vai ter resposta ali de um dia, dois, é uma coisa realmente a longo prazo, e não desestimular. Né? Legal. E vamos colocar muito assunto novo, atualizar nossas aulas de Cubodonto. Exatamente. Outro negócio. Boa. E assim, é só para me despedir, né? Agradecer, claro, vocês é sempre um prazer, né? Estar com duas caras aqui que eu admiro demais. Duas figurinhas aqui que realmente estão no meu álbum ali, né? E dizer que o marketing, ele vai muito além do que a gente conversou, né? Infelizmente, o podcast iria durar mais de um dia se a gente fosse falar tudo. Mas a gente pode sim, através das dúvidas que as pessoas mandem, que os dentistas mandem,
a gente ali pegar aquilo que ele quer ouvir para um segundo podcast, a gente está podendo trabalhar em cima dessas dúvidas, legal? Legal demais. Obrigada, pessoal, e até a próxima oportunidade.